Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo Bahia 3, Fluminense 3, um jogaço de bola. Antes, peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Um jogo de viradas, de reviravoltas, jogo emocionante. O Bahia sofre revirada, mas arranca empate com o Fluminense no fim. O Bahia, que começou atrás no placar, chegou a virar, depois sofreu a revirada, mas consegue arrancar o empate em 3-3 com o Fluminense na noite deste sábado na Arena Fonte Nova pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem abriu o placar foi Cano, enquanto que Bernal fez gol contra e Everton Ribeiro marcaram para o time baiano no primeiro tempo. O Bahia saiu em vantagem na etapa inicial e na etapa complementar o Cano de novo anotou o segundo, Nonato fez o terceiro, mas aí o Luciano Juba salva os donos da casa nos minutos finais. O Bahia esteve bem dividido entre a defesa e o ataque na questão das atuações. Se Everton Ribeiro, Luciano Juba e Jean Lucas foram os destaques, foram decisivos nos gols marcados. Os defensores Ronaldo, o goleiro, Gilberto, o lateral direito, e Ramos Mingo, o zagueiro, cometeram erros e foram negativos, digamos assim, nas suas atuações. Bahia e Fluminense protagonizaram aí um primeiro tempo muito movimentado, repleto de emoções, especialmente nos primeiros minutos. E desde o começo as duas equipes buscaram o ataque, mas também deixaram espaços na defesa. A primeira chance foi do Bahia, com Ademir perdendo uma grande oportunidade para abrir o placar com 5 minutos de bola rolando, depois de um cruzamento de Jean Lucas e uma cabeçada por cima do travessão. Em seguida, o Fluminense abriu o placar aos 8 minutos, quando Keno recebeu pela esquerda, ele vai até a linha de fundo, ajeita para Germán Cano finalizar de primeira. Cano que foi o grande destaque aí do time do Fluminense. A resposta do Bahia foi rápida. Aos 12 minutos, Jean Lucas aproveita um belo passe de Everton Ribeiro. Os dois foram destaques. E contou com desvio de Bernal contra para empatar o jogo. E depois acontece a virada, e que aconteceu rapidamente também. 6 minutos depois, o próprio Everton Ribeiro recebe um passe na área, chuta e vê a bola bater em Freitas antes de morrer no fundo da rede. Era a virada do Bahia. E, ao longo da primeira etapa, o Bahia continuou explorando principalmente o lado esquerdo da defesa do Fluminense, criando boas oportunidades, enquanto que o tricolor carioca, quase chegou ao empate num lance individual de Keno, que driblou 3 marcadores, mas finalizou para fora. E no segundo tempo, o Bahia sofre a virada, mas consegue arrancar o empate no fim. Na volta para a etapa final, mais uma vez o Fluminense balançou as redes nos primeiros momentos, e dessa vez com apenas 3 minutos de jogo, Germán Cano aproveita um cruzamento que partiu do lado direito e chutou novamente de primeira para deixar tudo igual no placar. Era o empate do Fluminense. E depois de levar esse gol, o Bahia tentou novamente se impor ofensivamente, mas tinha dificuldades para criar jogadas pelo centro do campo e tinha Ademir como uma espécie de válvula de escape pelo lado direito, enquanto que o Kaique na esquerda não estava tão bem como se esperava. E aos 26 minutos o Fluminense chegou à virada numa mais uma falha de goleiro. Impressionante como o Bahia não consegue acertar dos goleiros. Aliás, não foi a noite do goleiro Ronaldo. Espalmou mal um cabeceio de Davi Schwindt no primeiro tempo e frangou feio no terceiro gol do Fluminense. Após tabela entre os defensores do Bahia, o volante Nonato chutou rasteiro e o goleiro, o Ronaldo, não conseguiu
evitar. E depois dessa virada, né, o Bahia voltou a ter oportunidades claras de gol, com uma cabeçada de David Duarte, perto da pequena área, e finalizações aí do atacante Lúcio Rodrigues. Mas o empate sairia no finalzinho do jogo, vindo dos pés de Luciano Juba, o artilheiro do esquadrão na Série A. Veja bem, o cara é lateral esquerdo e é artilheiro. Após cruzamento de Gilberto na linha de fundo, a bola sobrou para o lateral esquerdo acertar um chutaço para definir o empate de 3-3. Juba, que foi um dos destaques do Bahia, não comprometeu defensivamente e contribuiu muito com a bola, seja na saída de jogo ou em lances mais avançados. Bons passes, boas inversões, e a cereja do bolo foi o golaço no fim do segundo tempo. Outro destaque do Bahia foi Everton Ribeiro. Fez passe incrível na jogada do gol de empate, né? E marcou o gol da virada ainda no primeiro tempo. Além dos dribles, os lançamentos, as articulações, as criações de jogadas sempre no meio de campo, partidaça do Everton Ribeiro nesse jogo. E com o placar, o Bahia mantém a quarta colocação do campeonato, agora com 30 pontos, enquanto que o Botafogo, quinto colocado, chega aos 29 pontos. A próxima partida do Bahia está marcada para sábado, ou seja, Rogério Ceni tem a semana para trabalhar e vai ser contra o Corinthians, fora de casa, vai ser na Neoquímica Arena. E assim, o jogo se sucedeu na Arena Fonte Nova, que teve aí um bom público, né? E um jogaço de bola. Quem veio, quem pagou para assistir, viu um grande jogo de futebol entre duas equipes que nunca deixaram de atacar, mas que deixavam espaço atrás, tanto o Bahia quanto o Fluminense. E isso fez com que o jogo fosse muito movimentado em relação a viradas, a reviradas, e acabou num empate justo para as duas equipes, né? Um empate em que premiou o torcedor com 6 bolas na rede. E o futebol é bola na rede. Quando não tem gols, a partida se torna monótona. E hoje não dá para se queixar disso, porque a partida foi muito movimentada. Bahia 3, Fluminense 3. O que você achou? Para você, quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.